e lisos e pretos, na altura dos ombros, estou com um rabo de cavalo, tenho os olhos castanho escuro, estou vestindo uma blusa na cor branca. A câmera me filma da cintura para cima, e ao fundo há o template azul da identidade visual do PRT-14. Senhoras e senhores, bom dia novamente, sejam bem-vindos à palestra Comunicação Não Violenta e Mediação de Conflitos, uma realização da Escola Judicial do PRT-14. É com grande satisfação que a escola promove este evento dedicado ao fortalecimento de práticas a comunicação mais empática, construtiva e eficaz no ambiente institucional, em especial na mediação. Para uma melhor experiência deste momento, pedimos a todos os participantes que mantenham suas câmeras abertas e seus microfones desligados. Ouviremos nesse momento as palavras da excelentíssima juíza do trabalho, vice-diretora da Escola Judicial, juíza Soniane Raquel. Bom dia, novamente, bom dia a todos e a todas. Também farei minha autodescrição agora, para fins de acessibilidade e inclusão. Eu sou mulher de pele morena, tenho cabelos longos abaixo dos ombros, na cor castanho, olhos também castanhos, e eu estou aqui vestindo uma blusa na cor salmão. A câmera me filma da cintura para cima, e ao fundo aqui há uma imagem um tom de rosas vermelhas e uma parede clara. É com muita alegria aqui que nós recebemos cada um de vocês neste encontro dedicado a um tema muito importante para o nosso dia a dia aqui institucional, para nossas relações humanas também, que é sobre a comunicação não violenta e a mediação de conflitos. Eu quero agradecer aqui de uma forma especial a palestrante Isabela Paludo, psicóloga e mediadora, que de forma generosa aceitou aqui o nosso convite para estar conosco hoje, compartilhando sua experiência e sensibilidade para transformar ambientes de trabalho, fortalecer práticas de diálogo, inclusive no âmbito pessoal. O tema da palestra hoje nos convida a olhar além das posições, reconhecer necessidades, expressar com clareza e ouvir com empatia, elementos essenciais para qualquer processo de resolução de conflitos, pois o caminho passa pelo diálogo qualificado, pela escuta e pela construção conjunta. A postura dialógica, a escuta qualificada e a humanização das relações não apenas favorecem acordos, mas também fortalecem a confiança das pessoas na justiça. Agradeço novamente a palestrante pela disponibilidade, por este momento de aprendizado, e eu passo a palavra à nossa convidada, desejando a todos uma ótima palestra. Agradeço, também, doutora Raquel e Flávia, pelo convite. É um prazer falar desse tema que eu gosto tanto, e obrigada a todos pela presença, bom dia. Sou Isabela, deixa eu ver aqui, passando, falar um pouquinho do meu caminho profissional para me apresentar, Sou psicóloga, mas eu conheci a comunicação não violenta na minha primeira formação em mediação. Eu sou apaixonada por mediação, e para mim foi um momento que transforma, assim, quando eu conheço a mediação, eu falo, nossa, é isso, sabe, quando dá aquele clique, assim, eu falo, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que faz sentido. E aí fui fazendo outras formações, mediação, justiça restaurativa, comunicação não violenta, e tudo integra, tudo vai realmente te dando mais conteúdo, te dando mais segurança para essa atuação. Então, é a partir dessa bagagem que eu trago um pouquinho hoje para vocês, para compartilhar. E aí, a gente sempre começa perguntando mesmo como vocês estão, quem quiser colocando no chat, Geralmente, de forma presencial, a gente faz um círculo e passa realmente para que cada um possa falar como está chegando, como está se sentindo. E o que eu compartilharia é que é interessante fazer isso no local de trabalho. Quando tiver alguma reunião, tiver alguma coisa com a equipe, vale a pena, tá? É um jogo rápido, falar assim, olha, é um check-in, a gente chama de check-in, como cada um está chegando, ninguém responde o outro, você não vai comentar o que o outro falou, ou aconselhar, ou responder o que o outro disse, cada um tem seu momento só para falar como está se sentindo. E é muito rico, muitas vezes a gente não imagina o que o colega está passando, o que aquela outra pessoa está acontecendo, como ela está chegando ali, e, nossa, chegou atrasada, ou o outro que aconteceu alguma coisa, estava inquieto, e você percebe o porquê. Então, isso gera uma conexão
entre a equipe, entre as pessoas, sempre que puder fazer um jogo rápido mesmo, sabe? Como cada um tá chegando, vale a pena. E aí pergunto para vocês, né, até se alguém quiser abrir o microfone, ou quiser colocar no chat, como tá chegando. Hoje eu tô chegando cansada, tô bem, essa semana foi, esse último mês me quebrou, falo que outubro, novembro, foram muitas coisas ao mesmo tempo, mas também eu chego hoje, ontem teve um último encontro da nossa projeto de mediação escolar, com os alunos, e eles trouxeram relatos tão bonitos, assim, de transformação de vida, de coisas tão bonitas que me emocionou, sabe, quando você fala, cara, é isso, né, assim, tô cansada, mas é isso que eu quero fazer. Então, hoje eu chego também cheia de sentido, eu acho que fez muito sentido para mim, significado, eu chego motivada também, é assim que eu chego assim hoje, é como eu estou me sentindo. E vocês? Eu só falando que espero aprender mais sobre comunicação não violenta. Como vocês chegam? Se alguém quiser compartilhar também, dá um espaço de tempo. Bom, eu posso falar aqui por mim. Hoje, você falou, eu cheguei cansada. Normalmente eu chego cansada, né? Parece que à noite a gente dorme, mas já acorda assim meio que a mil. Mas também cheguei bem animada para a palestra, confesso, né? Como você falou, é um tema que gosta, eu também gosto muito. E não só no trabalho aqui em especial que estou no Sejusc, mas também porque eu acredito que é um tema que nos ajudará também no âmbito pessoal, profissional, pessoal, em todas as nossas relações. Muito legal. Ó, tem alguém que não chegou cansado, olha aí, muito bom. Ah, eu sou cansado. Com dor, caramba. Gente, e aí, vou passar só pela questão do tempo, mas quando fizerem algo presencial, vale a pena gastar um tempo com isso, tá? Realmente, às vezes, passar objeto de fala, alguma coisa específica para que cada um possa falar no seu ambiente de trabalho, é legal, tá bom? E assim, o que a gente vai ver hoje, o que gramei? Falar um pouquinho dos objetivos principais da CNV, das etapas, e assim, eu falo etapas porque é de forma pedagógica, porque a CNV vai muito além disso, tá? Porque de forma pedagógica para mediação é legal utilizar assim. E como utilizar em conversas difíceis, em uma mediação. E aí, quando a gente se pergunta, né, por que estudar isso? Por que estudar CNV? Por que estudar mediação? Para falar das nossas dinâmicas, para olhar com outro viés. É como se fossem lentes mesmo diferentes para você olhar os conflitos cotidianos, para você olhar como você consegue liderar, para você olhar como está a sua equipe. Todo esse conhecimento te dá um outro lugar, assim, te dá uma sustentação diferente para você olhar para essas questões. E aí, quando a gente vai estudando, a gente percebe que o grande desafio é lidar com o diferente, porque nós temos uma tendência de aproximação com o que é igual, com o que é parecido, com as pessoas que corroboram com a nossa visão, né, que você fala, e ela fala, nossa, é isso também, e aí você já fica junto ali e se aproxima, e quando chega alguém falando algo contrário, ou alguém falando, não, discordo, penso de outra forma, parece que aquilo já dá uma distanciada, ou quando acontece alguma situação, fica um desconforto, e a nossa tendência é colocar embaixo do tapete, a gente foge bastante de conflito. Então, você pensa, não, vai melhorar, né, deixa ali quieto, amanhã é outro dia, e a gente tem uma tendência a realmente não olhar para conflitos, ou a se proteger, a buscar os iguais. Então, para mim, assim, é um grande salto a gente poder falar sobre isso, porque eu sei que são canais diferentes, a gente muitas vezes entende cognitivamente, mas não acomoda ali as emoções, os sentimentos, então no dia a dia não quer dizer que você vá executar dessa forma, mas é um caminho. Quanto mais você vai entendendo, você vai tentando, treinando, aquilo às vezes parece um pouco mecânico, quando a gente vai para a prática, ali nos exercícios práticos, eu falo, gente, parece mecânico, mas quando tiver alguma situação, o seu cérebro vai reativar. Aos poucos você vai pensando novos caminhos, você vai vendo que não tem só aquele caminho que você está acostumado, porque a gente tem uma tendência automática, né, a gente passa anos e anos fazendo de uma forma, a gente automatiza. E aí quando você vai aprendendo novos caminhos, isso vai abrindo mesmo um leque de opções, de
como ouvir de um lugar diferente, é trabalhar a escuta. Como eu posso sustentar a atenção? Eu falo que é sustentar a atenção da diferença, sustentar a atenção de alguém que não está aceitando o que você está falando, que está trazendo um outro olhar, pensando realmente em sair daquela coisa, ou certo ou errado, de tem que ser isso ou aquilo, de tirar o ou. Que tem várias concepções, elas podem habitar, né, ali no meu mesmo local, elas podem estar presentes, não precisam se extinguir, elas não precisam se eliminar, não precisa ser uma guerra, né? Então, esse é o nosso, é a essência, eu acho que é a essência do que nos movimenta nesse caminho de pensar a comunicação não violenta, de pensar a mediação. E aí tem Marshall Rosenberg, né, que é quem organiza a comunicação não violenta, e ele era psicólogo, foi fazendo várias formações, não sei se vocês já leram, alguém já leu algum livro dele, já ouviu falar, e ele fala que ele se frustra, assim, no começo, que ele começa a atender como psicólogo, e ele fala, calma aí, o problema não é individual, sabe, não é a pessoa, você diagnostica e dá um tratamento individual, é a nossa sociedade, então ele amplia o olhar para falar, é a sociedade que vai levando em um caminho mesmo, socialmente ensinado, de conflito, de violência, de buscar, assim, punir, de buscar vingança. Então, é muito interessante, ele traz um olhar muito maior de sociedade, de como até as crianças, às vezes a gente só vai pela punição e recompensa, em vez de fomentar um sentido no que estão fazendo, em vez de levar a consciência, a reflexão. Então, assim, ele dá palestras e cursos em vários locais, presídios, escolas, igrejas, grupos com pais, é bem interessante cada relato dele e como ele fomenta isso. Calma aí, a gente tem que olhar para a gente, assim, o que é importante para mim, qual a minha necessidade, as necessidades são a essência, né, desse novo paradigma, eu diria, não é nem uma teoria, né, mas é uma mudança de olhar mesmo. E aí ele traz, né, como a gente vai estudar comunicação não violenta. Geralmente, quando eu vou dar o curso ou alguma oficina, as pessoas falam, né, para eu aprender a como falar, né? Eu falo, não, é porque daí agora eu vou aprender a falar de um jeito bonitinho, né? Vou falar assim, é falar tranquilo, falar baixinho. E eu falo que não é essa a essência. Porque muitas vezes a gente pode falar de forma tranquila e mesmo assim está querendo punir, ou, né, ou com ironia, mas falando tranquilamente. E às vezes a gente fala de forma objetiva, de forma firme, mas está sendo empático. Então não é o jeito de falar, né, não é ficar quieto também, que as pessoas falam, nossa, Isa, então não posso falar mais nada agora. Não é esse o objetivo, né? O objetivo da comunicação não violenta é a conexão, é esse o grande objetivo, é você se conectar com você, com o outro, e aí traz 3 grandes objetivos para alcançar isso, que é a empatia, a autenticidade e a autoempatia. Porque, assim, não adianta, eu diria para começar pela autoempatia, porque muitas vezes a gente quer treinar aqui, né, escutar o outro, como falar, mas a gente precisa se acolher também, sabe? A gente precisa ter esse olhar, falar, não, calma aí, o que aconteceu, o que é importante para mim, ter realmente essas conversas interiores que são importantes. Gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só abrir o microfone e falar, tá? Porque eu sou bem tagarela, eu vou falando, 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 então pode abrir o microfone e falar no chat, se preferir, que eu vou lendo aqui, e para participar, tá bom? Tenha vontade. E aí ele traz um conceito de empatia, que é bem interessante, a gente faz um jogo, até que faço com os alunos, quando tem formação, que é da escuta antipática, que eu falo que a gente é ensinado a ser simpático, né, a falar, não, olha, bola para frente, vai dar certo, tenha fé, não, já passei por isso e superei, isso não é nada, né, você perdeu uma perna, mas você tem a outra, não, pelo menos, o que é isso, tá reclamando do seu marido, pelo menos você é casada, a gente tem uma escuta simpática, você quer ajudar a pessoa, dar conselho, não, ó, faz isso, faz aquilo, tá aqui o telefone, ó, é só fazer assim, assim, assado, e a gente não escuta de forma empática, muitas vezes, a gente não treina para realmente escutar o que o outro está falando,
para ter é um respeito mesmo, sabe? É o respeito de que o mundo do outro é diferente do meu. Então, eu não posso falar da minha vida, ou da minha história do meu primo, ou só motivar de forma rasa a pessoa, achando que estou sendo empática. Estou sendo simpática, mas empática não. Empatia é realmente estar ali para o outro, é presença. É você estar vivo naquele momento, voltado somente ao que o outro está falando, e não aqui com a concepção lá na sua casa, como está o feijão, nas suas coisas, na sua história. Então, assim, é bem importante para essa escuta empática trabalhar a presença, trabalhar a respiração antes de uma conversa difícil, antes de uma mediação, trabalhar os dois pés no chão, sabe, formas de você se sentir presente ali, voltar para a pessoa a direção do olhar, do corpo, porque muitas vezes a gente está aqui, né, no computador falando, ou aqui no celular, né, hoje em dia, então você fica no celular, tô ouvindo, e não tá, você não tá presente, sabe, de verdade ali para a pessoa, então quando for uma conversa difícil, quando for para uma mediação, a gente trabalha muito isso da presença. Depois a gente vai ver também da paráfrase, como também ajuda. E aí ele fala de autenticidade, porque não é calar, né? É falar de forma autêntica, sem voltar para o outro, né? Falar assim, você que me fez raiva. Se você mudar, a coisa melhora. A gente tem uma tendência a jogar para o outro. E aí, quando ele fala de autenticidade, é que você pode falar que está incomodado, ou que você gostaria, mas falar de você, do que é importante para você, não do que o outro tem que mudar, do que o outro fez de errado. Você pode citar o que aconteceu, mas falando de você, falando, olha, para mim, doeu, porque é importante a colaboração, porque é importante o pertencimento, por isso que não gostei do que aconteceu, é falar de onde doeu, e aí não é fácil, né, não é fácil expor, assim, o que a gente sente, o que a gente precisa, porque a gente geralmente está se protegendo, ambiente de trabalho, né, ainda mais, então a gente tem aquela proteção, aquela máscara social, e é importante, muitas vezes é só a partir de conversas difíceis que as coisas andam, de realmente sentar, abrir o jogo, falar, nossa, né, quando você não me cumprimenta, eu me sinto excluída, eu me sinto triste, eu fico me sentindo frustrada, porque para mim é importante a comunicação, é importante a gentileza, você pode trazer, aí a pessoa, e se abrir para ouvir a pessoa, né, a pessoa fala assim, nossa, desculpa, eu não presto atenção, porque para mim é tão importante chegar no horário que eu passo correndo e não dou bom dia. E aí um vai entendendo o outro, né, de que lugar cada um está falando, da história de cada um, isso é bem importante. E a autocompaixão, a autoempatia. Marshall traz uma história bem interessante, vale a pena contar, que ele fala que está entrando, assim, não, para dar a palestra, está subindo, e vem uma pessoa e pede para ele assinar um material, alguma coisa, autografar, assim, assinar. E aí ele para tudo, assina, e quando ele volta, ele coloca essa caneta tinteiro no bolso de uma camisa branca, uma camisa clara, e mancha. E ele não percebe, está concentrado, né, ali sobe, vai dar o curso, e quando ele sai, que ele olha, assim, ele fala, meu Deus, que idiota, como é que eu passei esse negócio todo sujo, dessa forma, né? E começa com, eu falo que é um chicotinho, né, a gente tem mentalmente esse chicotinho, né, ai, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo, e ele começa a se julgar. E aí o que ele propõe? Uma pausa, sempre que começar esse pensamento de julgamento, de auto-julgamento, parar. Ele, calma aí, pausa. Quando eu errei, entre aspas, né, quando eu não consegui cuidar da minha autoimagem, eu estava atendendo a uma outra necessidade. Esse é o exercício que ele pede para que a gente faça. E aí ele demonstra isso. Quando eu fui atender a pessoa, é porque para mim é muito importante esse cuidado com o outro, essa recepção, essa disponibilidade, isso para mim é muito importante, esse acolhimento. Mas, quando eu não cuido da minha imagem, eu não estou tendo esse autocuidado com algo que é importante para mim, que faz sentido no trabalho que eu escolhi. Como eu escolhi esse trabalho, é importante eu me cuidar. Eu estou expondo a minha imagem, é um cuidado básico. Então ele fala, caramba, eu preciso equilibrar melhor esse olhar para o outro e esse autocuidado em outras situações. Então ele fala que em toda situação que a gente erra, né, um errar entre aspas, a gente precisa ver que porque são várias necessidades envolvidas, e isso acontece o tempo todo. Eu estou tentando atender uma aqui e não consigo atender a outra, e eu fico nesse jogo de tentando equilibrar, mas isso escorrega,
E se você consegue olhar desse lugar, você não se pune, você não fica no chicotinho. Ai, por que que eu não falei isso? Ai, por que que eu falei dessa forma? Ai, eu não devia ter feito isso. Ai, não, calma aí. Quais eram as minhas necessidades naquele momento? Porque geralmente as situações se repetem. Tem uma outra reunião parecida, tem uma outra situação com seu chefe, com seu colega, e você vai estar mais consciente do que é importante para você. Já aconteceu comigo também uma situação com meu ex-chefe. Eu já contei isso em uma palestra que ele estava, eu tinha esquecido que ele estava tão acostumado a contar isso em palestra, tão acostumado, e nesse dia ele falou, então você fica contando. Eita, eu levei um susto. Ai, foi muito engraçado, o Fredson. Hoje eu sou chefe dele, mas ele já foi meu chefe. E aí a gente foi para uma reunião, e estava a época da pandemia, e super tenso, assim, naquele início de pandemia, e todo mundo online. E ele falou, assim, umas coisas que eu tinha falado para ele, que era de um projeto meu, e ele foi jogando pro grupo, assim, nananana, acabou a reunião, e eu falei, ele tá doido? Essa ideia foi minha, fui eu que levei esse projeto, o projeto é meu, e como ele abriu, assim, pro grupo, como... Gente, eu fiquei tão brava que eu não conseguia falar, sabe? Minha vontade era mandar mensagem e falar assim, não vou mais fazer, então, se você acha que, né, que eu não sou importante. E aí eu falei, calma, Isabela, né? Eu falo aquela pausa. Eu dei uma pausa e eu fiquei tentando me conectar. Gente, eu juro, eu demorei uma semana, tá? Não foi rápido, não, porque a gente começa a fazer outras coisas, né? Assim, foi uma semana mais ou menos que eu falei, o que que doeu em mim? O que que doeu? Para eu tentar sair desse olhar para o outro, porque eu falava assim, ele é sem noção, é ele que está passando por cima de mim, é ele que... Fica voltando para o que o outro está fazendo na nossa interpretação, no julgamento. E aí até eu me conectar, falar, porque para mim é importante o reconhecimento, é importante a participação. E aí eu cheguei para falar com ele desse lugar, né, depois de pensar alguns momentos, assim, para chegar, aí falei, olha, eu senti, né, que quando você trouxe aquela questão no grupo, você não explicou, né, do eu aqui, o reconhecimento, a participação, eu sempre estou presente, eu sempre quero participar, contribuir, para mim é muito importante, então eu fiquei muito chateada, fiquei com raiva, aí ele, ué, eu não me toquei, porque para mim é meio óbvio, né, é claro que é seu, é você que vai fazer, você que vai escolher, e aí ele foi falando, sabe, foi esclarecendo, eu falei, nossa, que alívio, que bom que eu não cheguei culpando, que eu não cheguei apontando o dedo, né, porque na comunicação não violenta a gente fala que quando a gente chega apontando o culpado, a tendência é o outro se proteger, né? A tendência é ou a pessoa se protege, nega aquilo, nem conversa, fala, você é doida, você é isso, você não, você que está viajando, você que... A pessoa não ouve, ou a pessoa ataca também. Fala assim, não, quando você falou, você que quis dizer na verdade, você que... A coisa vai aumentando, né? A gente fala que vai escalando esse conflito. Ou a pessoa foge disso, fala assim, sai, depois a gente vê isso, foge do conflito e nada se resolve. Então, se você consegue falar desse lugar autêntico, né, de onde doeu, o que é importante para você e se abrir para escutar o outro, é um outro tipo de diálogo. E aí, para trabalhar isso, para a gente realmente treinar, a gente divide nessas 4 etapas ou pilares. E aí, faço uma pontuação importante, que eu fiz no início, porque quem gosta de CNV, quem estuda, sabe que os autores, assim, os grandes nomes da CNV hoje em dia, eles abominam essa divisão, né, de 4 pilares e 4 etapas. Todo curso que eu faço, toda imersão, eles falam, né, a gente vai estudar isso porque é pedagógico, mas a CNV não é isso, tá, porque às vezes as pessoas colocam como fórmula, né, como se fosse uma fórmula mágica. Agora eu sei as 4 etapas, então eu vou treinar e é isso. E não é, né, a comunicação não violenta são novas lentes, é realmente como se fossem óculos, para você olhar o mundo, para você olhar as suas questões, para você sair realmente do automático, sabe, de só repetir, e se perguntar, calma aí, o que é importante para mim aqui? O que eu busco nessa conversa? Eu busco mostrar que eu estou certa, ou eu busco manter essa relação? Ou eu busco entender o que aconteceu com essa pessoa? Então, é um outro olhar, são outras perguntas, é realmente uma mudança que vai muito além desses 4 pilares e 4 etapas, tá? É para explicar bem isso. E a gente vai ver cada uma e como a gente pode utilizá-las em uma de conversa, em uma mediação, e até interna, até uma conversa interna, como a gente pode olhar esses 4 pilares, essas 4 etapas. E a primeira é a observação. Então, ele fala
O primeiro passo é você sair do julgamento para uma observação. Tem uma autora, até não lembro o nome dela agora, de cabeça, mas ela fala que 100% do nosso sofrimento vem do que a gente pensa. E de como a gente encara o que a gente pensa como verdade, quando não é. E é muito interessante, lembrando agora que ela aborda quanto esses pensamentos que vêm, porque o tempo todo o nosso cérebro tá trazendo, né? Eu falo que essa voz interna que surge, olha, vai dar errado, olha, aquela pessoa não liga, olha ali, ó, tá fazendo isso por causa daquilo. Essa voz interna vai gerando tanto sofrimento, e ela fala que se a gente conseguir questionar isso, a gente já elimina a maioria. Questionar, é real mesmo? Isso que eu tô falando é real, isso que eu tô pensando? Porque muito do que a gente pensa é uma mistura dos nossos medos, de uma ansiedade mesmo com o que vai acontecer, pode nem acontecer aquilo, eu já estou ali, ó, planejando lá o outro dia o que a pessoa vai responder, o que eu vou responder quando ela responder, o que pode acontecer, ou a gente está realmente projetando a nossa história, porque cada um aqui tem uma história, então cada um tem uma concepção do que é família, do que é trabalho, de responsabilidade, cada um tem uma forma de entender. E a gente mistura isso achando que para todo mundo é a mesma coisa. Então, quando a pessoa fala alguma coisa, você já fala, olha, você está falando aquilo porque não liga, porque é responsável, porque... E, na verdade, pode ser uma concepção diferente de entrega, de trabalho. Então, o nosso cérebro vai o tempo todo julgando, interpretando, e é muito rápido. E essas historinhas, elas vão tomando uma dimensão, às vezes, que não tem volta. Porque você vai colocando a pessoa em uma caixinha. Sabe aquela coisa de pegar ranço? Você nem conhece a pessoa, você tem um ranço daquela pessoa. E você vai colocando ela numa caixinha. Ah, ela é aquilo, ele é aquilo. Então, nada do que ela fizer vai tirar. Nos conflitos, quando a gente vai mediar, a gente percebe isso. Né? Tudo que a pessoa fala, não, eu conheço, isso aí não vai mudar não, é assim, é assado. A gente vai colocando, é irresponsável, é doida, é ausente, e a gente não consegue, muitas vezes, questionar. Então, essa primeira etapa, o importante é esse questionamento. É respirar e falar, calma aí. A pessoa passou e não me cumprimentou. Bem rápido na minha cabeça. Nossa, se acha, né, que é arrogante. É rápido, um julgamento. E ele fala, dá um passo para trás, calma aí. O que aconteceu objetivamente? O que você consegue descrever de comportamento, de atitude, objetivamente? Ela só passou e não cumprimentou. Só isso que eu consigo descrever. O porquê ela fez isso, ela pode estar com pressa para ir ao banheiro. Ela pode estar sem óculos. Ela pode estar num dia ruim, que ela nem te viu. Aquele dia que você passa e nem enxergou a pessoa. Então, é você abrir esse leque. É ver objetivamente o que aconteceu e questionar as suas certezas. Porque senão a gente vai fazendo historinha mesmo, sabe? Fez aquilo porque é assim. Ah, não, se afastou de mim, acho que foi por causa daquele dia, é melhor eu não falar. E a gente chega a se afastar de pessoas por conta dessa historinha, sabe? Vai tomando uma dimensão que a gente perde o controle. Então, dar pausa, calma aí. O que aconteceu objetivamente? E o porquê não. Nada de porquê, julgamento, tenta objetivar. A gente tenta descrever isso de forma objetiva. Por exemplo, nessa imagem, né, o que vocês veem? Agora é só ligar o microfone e falar o que cada um está vendo. Cada um vê primeiro, né? Tem muitas coisas. Olha, dois idosos se encarando. Um camponês tocando violão. E mais? Uma mulher saindo ali da orelha da cabeça do idoso. Agora vi do outro lado aqui. A mulher segurando até uma coisa assim na cabeça. Não sei se é uma garrafa ou uma lamparina também que tem aqui próximo ao cabelo da idosa, do idoso do outro lado. Uma mulher saindo também ali de um portal, e nas extremidades das cabeças dos idosos maiores também tem
É como se fosse um portal também. Hum. É. E tem muitas coisas, né? Ninguém falou da taça. Ninguém falou da taça. Ah, essa taça grande que divide os dois, né? Aham. E assim, cada um vê algo antes, né? Cada um na mesma situação. Quando a gente está numa mesma, às vezes numa mesma sala, no mesmo lugar, cada pessoa está vendo algo. Cada pessoa está focada em uma coisa, conforme a sua história, conforme a sua É. forma de enxergar o mundo. A gente não está vendo a mesma coisa, a gente não está ouvindo do mesmo jeito. Então, o quanto a gente se conscientizar disso, para instigar mesmo a querer saber o que é para o outro. Porque muitas vezes a gente passa correndo, assim. A pessoa está falando, você acha que entendeu, o outro acha que se fez compreender. E a gente corre nessa comunicação, sendo que até o básico, ninguém está vendo a mesma coisa, né? Ninguém está vendo ou escutando da mesma forma. Então, nessa primeira etapa, é realmente assim, não existe só uma verdade. É uma mistura de interpretação, de medos, de julgamentos. É um convite a observar mais e julgar menos. Então, realmente, o que objetivamente eu estou vendo, o que o outro está vendo, como eu posso não me antecipar tanto, porque, assim, julgar a gente vai continuar julgando, tá? Ah, agora eu sei CNV, eu sou uma santa. Não. O julgamento é rápido. O que a gente tenta trabalhar é um passinho para trás, sabe? Aquela pausa e, calma aí, o que foi isso mesmo? É real? Uma outra, eu internamente, eu faço uma perguntinha, tem uma outra opção? Eu sempre tento achar pelo menos uma outra opção, porque assim, vem muito rápido, né, fez aquilo por conta disso, e vem um monte de historinha, e aí eu dou uma pausa, e falo, calma aí, tem uma outra opção para isso? O que pode ser além disso? Para tentar sair dessa coisa tão automática, sabe? E aí, é um exercício rápido, tá? Vou dar um minutinho para que vocês, se vocês tiverem papel e caneta e puderem anotar, ou olhando mesmo e mentalmente fazer, dessas 10 frases. O que você considera que foi uma observação? Aí, se puder colocar um ó, se quiser colocar um ó, né? Basicamente, é uma observação. Então, foi algo realmente só objetivamente falando o que a pessoa viu. Observação. Não tem julgamento, não tem interpretação. Ou essa frase tem uma avaliação, aí é um A. Avaliou alguma coisa, julgou, interpretou, colocou seus conteúdos ali, misturou alguma coisa. Vou dar um minutinho só para que vocês possam dar uma avaliada nisso, para a gente pensar. Ai, meu Deus. Neide, não ficou mudo, não. É que a docente pediu para que a gente fizesse um exercício, um minutinho, observando aqui, avaliando essas questões. Pronto, já deu. Deu um minutinho.
Ó, ontem João estava com raiva sem nenhum motivo. Vamos acompanhando. O que tem de avaliação? E aí, pensando realmente não em certo ou errado, tá? Em como poderia ser mais objetivo isso, como poderia, né, ser uma observação. Estava com raiva. Ele falou que estava com raiva? Você percebeu que ele estava com raiva? Você interpretou pela expressão facial? Foi o tom que ele falou? Quando alguém fala, estava com raiva, você pode realmente tentar entender o que a pessoa está falando. Diz, a pessoa estava com raiva. Mas me explica, ela falou para você isso? Você entendeu isso pelo comportamento dela? De onde saiu esse entendimento de estava com raiva? Sem nenhum motivo. Ela não falou o motivo? Ou o motivo que ela falou você não entendeu que era compreensível? Me explica melhor isso, né? Você pode tentar entender essa fala melhor, porque ali está uma avaliação, não é algo objetivo, é algo que a pessoa está interpretando, entende? Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. É objetivo, né? Bem, uma observação. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião, foi só uma observação, ele não inventou uma historinha do porquê, né, Marcelo não liga para minha opinião, ele não colocou uma interpretação, ele colocou de forma objetiva. Meu pai é um homem bom. Isso é legal, porque mesmo quando a gente fala algo bom para alguém, algo positivo, tá muito vago. O que ele tem de bom? Ele fez algo para você que você considera bom? São os comportamentos dele que te trazem essa concepção de bom? O que é bom para você? Para cada um aqui, o bom vai ter uma concepção. O que é um homem bom? Para cada um, isso é muito subjetivo. Então, daria para trazer para a objetividade. Me fala um pouquinho desse conceito para você de homem bom. O que ele faz, o que ele demonstra que fazem você chegar a essa conclusão. Isso é legal também, por exemplo, em feedback. Porque às vezes você fala, nossa, você é incrível, parabéns, você é muito boa. A pessoa vai ficar feliz, né? Legal, nossa, obrigada. Mas é vazio, porque ela sai dali sem nem entender o que ela fez de bom. O que ela fez? De que forma fez? Ou o que causou em você? Então, mesmo quando é algo positivo, vale a pena você gastar tempo para objetivar, para tornar mais claro, para sair do julgamento, da interpretação. Por quê? Quando eu falo, nossa, você é muito boa, parabéns. O que eu estou pensando na minha cabeça? Nossa, ela foi proativa, ela foi rápida em fazer, ela demonstrou que se preocupava, eu estou aqui, mas eu não falei. Para ela, quando ela recebe, nossa, você é muito boa, parabéns, ela pensa, nossa, deve ser porque eu ajudei naquele trabalho, né, que eu tinha que fazer. Será que foi porque eu deixei os amigos participarem, ela viu que eu me preocupei com a equipe, que cada um tem um conceito. Então, se a gente consegue objetivar, torna mais claro, até esses conceitos bons, né, positivos, no sentido de positivo. Aí, Maria trabalha demais. Marshall pede atenção para esses termos, né, demais, nunca, sempre, porque demais para cada um vai ter um conceito. O que é trabalha demais? Para mim, alguém que trabalha manhã, tarde, noite, final de semana e não dorme. Para outro, trabalha demais, pode ser manhã e tarde. Para outro, trabalha demais é porque trabalha final de semana. Cada um tem uma concepção. Se a gente conseguir ficar atento, o nosso ouvido realmente está atento, quando alguém traz isso, você aprofunda, você fala, me explica um pouco. Deixa eu entender como é esse demais. Né? Para a pessoa trazer o conceito dela. Senão a gente corre e acha que entendeu, porque a gente está levando o nosso conceito em consideração. Luiz é agressivo. Esse também é sempre a gente ter esse cuidado, porque quando a gente coloca a pessoa na caixinha, né, ele é agressivo, e fecha. Não tem objetividade, eu não consegui entender. Eu posso perguntar, me explica um pouco o que ele fez que você entendeu como agressivo? Quais foram os comportamentos agressivos? O que aconteceu? Aí sim a pessoa vai trazer de forma objetiva, entende? É um outro olhar. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. Tá objetivo, uma observação. Esse geralmente o pessoal erra, vocês acertaram a outra? Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. Por causa desse frequentemente. Frequentemente é todas as refeições? É todos os dias? Que frequência é essa?
E isso é interessante porque nas mediações aparece muito, né? Ah, ele nunca faz isso, ah, ele sempre está atrasado, ah, ele não... Aí você fala, calma aí, deixa eu entender. Isso acontece todas as vezes? Então, desde que foi firmado esse acordo entre vocês, isso aconteceu? Qual a periodicidade disso, né? Todos os dias da semana, fora da semana? Deixa eu entender um pouco melhor. Para a pessoa trazer objetivamente. Porque senão a pessoa traz o sempre, o nunca, o frequentemente, você entendeu no seu conceito, da sua história, ela está trazendo em outro conceito e a coisa não esclareceu. Não, Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo. Bem objetivo. Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. O reclama nessa situação é assim, ela fala muito, ela fala e pede para você mudar. O que é reclama? Ela fica falando muito, é isso que você está entendendo como uma reclamação? Ou ela realmente tá incomodada com isso? Tenta aprofundar, sabe? Não é sair do certo ou errado. É tentar ficar atenta, essa escuta atenta, para objetivar, para tornar a coisa mais compreensível. E aí, para que tudo isso? Mas deixa eu ouvir antes vocês. Como foram as respostas? Foi fácil, foi difícil? Deixa eu ver aqui. Causa dúvida, né? Algumas opções. A gente olha e fala, não, né? Eu entendo. Aí quando vai olhar, fala, não sei. Não sei, né? Será que é, não é? Causa dúvida e eu errei. A 8 que mencionou ali, acertou não, eu errei. Frequentemente, viu? O pessoal fala, como assim, né? Tá óbvio que, né? Frequentemente é porque é todos os dias. Não, é todas as refeições. A 5 também, alguém colocou que errou. É 5 e a 10. Eu fiquei na dúvida da 3 e da 9, porque me pareceu que talvez também pudesse ser uma opinião quando ele faz essa afirmação, assim, de que, por exemplo, Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião, mas e se o Marcelo pediu a opinião, assim, geral, mas ele não se sentiu incluído ali para poder dizer a opinião, porque o Marcelo não perguntou especificamente para ele. Acho que eu viajei muito, mas... Eu também tive esse mesmo pensamento. E na 9 também, Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo, mas de repente, será que o Antônio falou exatamente com essas palavras? Ou ela ouviu algum comentário assim, você está muito clara hoje, e aí já achou que estava falando da roupa dela, tal. Pensei por esses lados. Se não ficar bem, já está adjetivando, assim, sei, como se já estivesse avaliando, né? É verdade, daria para perguntar isso para ela, pessoa, né? Talvez. Foi ele que te falou isso, né? De que forma ele falou? Daria para tentar esclarecer mais mesmo. Interessante. E, assim, é interessante porque a gente começa a perceber como a gente lida, né, com tantas concepções, que a gente consegue cultivar esse interesse genuíno mesmo. O que é para você? Como foi para você? Na mediação, isso é interessante, quando eu falo para os meus alunos, eu falo, tenta não correr, porque se você corre, você vai dando como entendido, na sua concepção, a pessoa está trazendo várias informações, você está só resumindo, checando e seguindo, você não está entendendo o que é para o outro. Às vezes você está só dando um ok, mas no que você entende. E concepção de família, concepção de certo ou errado, concepção de acordo, é muito subjetivo. Eu falo realmente... Pode falar. Então, eu vou abrir um parêntese, desculpa, mas como a senhora disse que pode colocar, porque eu sempre penso isso, por exemplo, nas audiências, que, né, não fui conciliadora, mas eu penso, como a gente conciliar, lidar isso com a conciliação que a gente tem que fazer, né, que o servidor tem ali que fazer, que demanda tempo, e com a necessidade que a gente tem de agilizar os processos e ter muitas audiências, às vezes, no dia. Como que isso é pensado, como que isso é levado, porque às vezes a gente percebe que não tem, né, assim, tentando atender uma métrica, né, tentando atender uma quantidade que tem que lidar ali, de ter esse tempo aí.
Você fala realmente desse lugar de equilibrar, né, a necessidade de escutar o outro com atenção, conseguindo perguntar, entender, mas também atender a necessidade da instituição de cumprir prazos, metas, e, né, número de audiências, como equilibrar isso, seria essa... Será que a prática, né, vai levando aí a conseguir fazer isso com maior agilidade? Eu acho que é algo que tem que se pensar no todo, assim, também, quando talvez essas métricas forem analisadas. Não sei. Legal, legal. Então, né, pode ser a prática e também a análise dessas métricas, né, nas reuniões, discutir isso, trazer realmente como cada um está percebendo, como esses conciliadores e mediadores estão percebendo a questão do tempo, se eles estão conseguindo olhar para as questões das pessoas mesmo sem correr, porque quando a gente vai estudar conflito, a gente sabe que se for raso, vai voltar, né, a tendência a resolver algo ali só para abafar, depois muda ali a configuração, tem uma reincidência ali processual, volta de uma outra forma esse conflito. Então, como ser efetivo? Como realmente, talvez aumentando esse tempo, talvez organizando essa agenda? É uma boa pergunta. Realmente, como pensar isso? Importante. Aqui a gente também questiona muito. Fluid. The times have changed. Ai, peraí, que tem um videozinho. Videozinho rápido. Perceptions are fluid. The times have changed. We're talking a war of information. Perceptions are fluid. Perceptions are fluid. I don't know. I mean, this is so far outside my usual experience. É interessante a gente pensar como está cada um olhando de um ângulo, né? Assim, quando a gente vai chegando perto, vai vendo minúcias que não estava enxergando, depois quando afasta. Então, e só para, Leandro, o que você trouxe, aqui a gente questiona muito isso também, tá? No tribunal, desse tempo de mediações, de conciliações. Ai, meu Deus, quando é caso de família, precisa... E já foram feitas muitas reuniões e flexibilizado isso de tempo, de fazer mais sessões, porque a gente acredita que não é em uma sessão, o caso de família vai resolver. Então, também tem esse questionamento, e é muito válido. Eu acho que a partir dessas questões que, né, trazem dúvidas, alguns podem trazer incômodos, e organizar, que pode surgir melhorias. Muito válido que você trouxe. E aí, a gente viu a primeira etapa, né, sair do julgamento para observação. A segunda, a Marshall vai tratar de sentimentos. E, assim, sentimentos como bússolas mesmo. Como você vai olhar para esse sentimento, porque ele vai indicar o que é importante para você. Os sentimentos estão muito próximos das necessidades. Então, é assim que Marshall trata. Por exemplo, igual o painel do carro. Quando começa aquelas luzinhas, alguma luz a piscar, é como um sentimento, você tem que parar o carro, deixar esfriar, abrir para olhar o motor, que vai seria onde encontramos as necessidades, né, onde encontraríamos. Então, o sentimento está como o painel do carro, ele está alertando para você parar e falar, calma aí, o que é isso que eu estou sentindo? Né, o que está vivo aqui em mim? E não pular rápido para o outro, sabe, para esse olhar do outro. Foi ele que me fez raiva. É ela que faz eu ficar desse jeito. Se ela mudar, a coisa melhora. É sair desse olhar para o outro, para calma aí, é o que eu estou sentindo, a partir disso eu vou saber o que eu preciso. É fazer essa conexão. E para isso é importante nomear. Muitas vezes a gente nem sabe dar nome para o que está sentindo. Até com as crianças é legal esse treino, sabe? De realmente dar nome para o que está sentindo. Para saber encontrar. Na mediação, a gente fala que quando você tenta encontrar, não é para acertar. Por exemplo, nossa, eu estou vendo que você está se movimentando bastante, você me parece inquieta, você está inquieta com alguma coisa? Aí você pergunta. A pessoa vai tentar encontrar. Se não for aquilo, ela vai falar, não é uma inquietude,
eu acho que é mais uma angústia, sabe? Eu tô angustiada, ela vai encontrar o que é. Então, é importante você dar nome e fazer uma checagem, né? Quando são psicólogos na formação em mediação, eu falo nada de psicologismo. Você está assim por causa disso, mesmo que você não aceite? Não, eu falo não. Na mediação, a gente acredita que é o outro que tem as respostas, é o outro que sabe dele. Então, você pergunta e faz uma checagem. Você pode dar nome para isso, perceber, mas fazer uma checagem sempre, né? Já aconteceu comigo de eu perguntar e ele falar assim, não, é porque eu preciso ir ao banheiro, eu tô apertado, e como eu cheguei aqui no fórum, e é tudo muito, né, formal, eu fui entrando, mas na verdade eu preciso ir ao banheiro. E eu achando que ele estava angustiado ali, inquieto com a mediação. Eu falei, claro, né, fui lá, mostrei o local. Então, façam a checagem, para perguntar realmente, né, se é aquilo. E aí os sentimentos, rapidinho também, você acha que o que está escrito aí nessa frase é um sentimento, sim ou não? É uma outra coisa, é uma opinião, é algo que não está falando de sentimento ou de emoção, pode estar falando de pensamento, está num outro lugar. Um minutinho também. Isabela, seu microfone está desligado, não sei se você está falando com a gente. É verdade, estava falando. Obrigada. Nem me toquei. E aí, quando a gente fala, por exemplo, acho que você não me ama, não é um sentimento isso, né? Você tá com o medo ali, tá pensando que a pessoa não ama, mas você ainda não trouxe, né? Então, você pode aprofundar. Né? Quando você pensa isso, o que você sente? Quando vem esse pensamento à sua cabeça? Aí o 2, estou triste porque você está partindo. Trouxe a tristeza, né? Tem algo ali bem direto. Medo, o terceiro, fico com medo quando você diz isso. É um sentimento, uma emoção. No quarto, isso é bem legal, quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Marshall fala para a gente sempre ter uma atenção precisados, ada, porque está realmente muito voltado ainda para o que o outro fez. Não é que a pessoa não está trazendo sentimento, mas aprofunda nisso. Fala, então, pelo que você está falando, você interpretou algo como uma negligência. Você pode tentar entender melhor o que foi isso, né? O que é que a pessoa fez? Como foi? Ah, você entendeu como uma negligência? E quando você entendeu dessa forma, como você se sentiu? Aprofunda isso, sabe? Porque a gente fica muito no pensamento, a gente se protege o tempo todo. A gente fica nesse, não, assim foi a pessoa que fez, aí eu fui desrespeitada, então, nossa, me pareceu que o que ela fez não atendeu a sua necessidade de respeito, né? Como você se sentiu nessa situação? Tenta aprofundar. Estou feliz que você possa vir feliz, né? O sentimento está trazendo felicidade. Você é nojento. Tá encaixando a pessoa, né? Tá um julgamento. Fala assim, nossa, o que ele fez que te trouxe nojo? Nojo é um sentimento, uma emoção, né? O que a pessoa fez ou deixou de fazer que fez você sentir isso, nojo? Eu sinto vontade de bater em você. Eu falo que isso daí é uma estratégia. A vontade de bater é para atender alguma necessidade, não é um sentimento, né? Quando vem essa vontade, o que você está sentindo? Mal interpretado, tem o ada, realmente a pessoa não te interpretou, a pessoa falou que não entendeu, a pessoa não entendeu e você não conseguiu explicar, o que aconteceu? Como foi essa situação? E aí, quando você entendeu,
compreendeu que era uma má interpretação, como você se sentiu? Que lugar é esse, sabe? Onde doeu em você isso? Esse bem, ele coloca como um sentimento, como emoção. Eu acho raso, eu acho que eu tentaria talvez se sentir bem, é um alívio, é uma felicidade, mas o bem também pode ser tô bem, né? Pode ser algo só ok, pelo entendimento dele. Não tenho nenhum valor. Também é pensamento, né? É a pessoa pensando, nossa, eu não tenho nenhum valor. Dá para aprofundar, né? Que momento que vem esse pensamento? O que acontece? E aí, o que você sente quando vem isso à mente? Quando vem essa, né, essa voz interna trazendo isso, que sentimento que traz à tona? Então, dá para entrar em contato com os sentimentos. Como é que foi essa etapa aí? Foi melhor, foi pior, foi mais fácil? Ah, eu gostei, eu acertei tudinho. Ah, legal. Eu não acertei tudo, não. Teve umas que eu acabei que... Mas foi mais fácil do que a anterior, um pouco mais Foi mais fácil. fácil, foi mais fácil. É. A 4, por exemplo, eu sinto-me negligenciada, eu achei que fosse um sentimento, até porque já veio o sinto-me, então aqui a pessoa já está dizendo ali de como ela se sente, então eu achei que fosse sentimento, né, e não um julgamento do que a pessoa fez. Então, essa daí eu acabei errando. E a 8 também, eu acho que pelo mesmo motivo, sinto-me mal interpretado, então eu achei que fosse um sentimento de como a pessoa está. Isso é interessante, às vezes a pessoa traz o que não é sentimento, mas com a palavra, né? Eu sinto que é inútil isso, ela não está trazendo sentimento nenhum, né? Você trazendo, e aí dá para aprofundar, realmente ter esse cuidado, porque a gente se protege. Geralmente, assim, quando a gente faz mediações, quanto mais alto, é o que eu percebo, né? Quanto mais alto o nível, tanto cognitivo, financeiro, quando você vai para aquelas reuniões, já fiz mediação organizacional, as pessoas não falam em sentimentos, sabe? Realmente, até fala esse sim. Não, eu sinto que essa perspectiva não está trazendo sentimento, emoção nenhuma ali. A fala toda é quadradinha, sabe? É pensada, é organizada, mas não está se conectando, porque realmente não quer mostrar uma vulnerabilidade, né? Não quer se abrir, não quer dar um espaço. Então é quando a gente entra, né? A gente fala assim, tá, mas onde dói em vocês, né? Onde pega essa situação? Eu lembro que a minha primeira professora, assim, que é a melhor mediadora que eu falo que eu conheci na vida, e formada em artes, tá, professora, e ela é sensacional, e ela falava de mediações importantes que ela fez, né, de grandes empresas, e aí ela sempre dava essa dica, ela falava, gente, pô, se eu for fazer mediação, área organizacional, coisas muito formais, ela falou, você não vai perguntar o que você está sentindo, né, porque essas pessoas estão fechadas, é realmente usar outra linguagem para se conectar, né, mas onde pega isso para você, né, mas tá, ou qual a sua dor nessa situação, você vai achando formas de realmente se conectar para a pessoa, que seja a linguagem da pessoa, né, você vai entendendo mais ou menos cada grupo, cada pessoa. E aí, é legal a perspectiva que a CNV dá também disso, de que o que os outros fazem é um estímulo. Por exemplo, quando ela fala, não é o outro que te fez raiva, ela que me fez raiva. Ele fez algo que provocou raiva em mim, assim, algo que trouxe a raiva à tona. Essa raiva veio, a raiva tá aqui, não é negando a raiva. Mas eu tenho que achar o que doeu em mim, qual necessidade minha não foi atendida, o que era importante para mim não aconteceu, porque foi isso que ocasionou essa raiva. E Marshall, eu acho que nesse slide eu não coloquei da raiva por causa do tempo, mas é muito legal a gente olhar a raiva. Marshall traz uma concepção de raiva interessante, que ele fala que a raiva nunca está sozinha. Quando alguém trouxer raiva, tenta entender um pouco mais o que está por trás, porque a raiva está muito ligada a julgamento, a raiva ainda está muito ligada ao pensamento. Geralmente a raiva está camuflando uma tristeza, uma angústia, está camuflando outras coisas, porque a raiva, ela está ligada ao que você está interpretando do outro. Geralmente você está com raiva porque você está pensando no porquê o outro fez aquilo, não é nem no que aconteceu objetivamente, é no que você está julgando. Ele fez de propósito, ele fez isso só para me desmoralizar ali, ele fez porque não se importa, ela fez porque realmente quer me prejudicar naquela situação, é uma vingança. A gente está na historinha,
Então, se você conseguir dissolver um pouco esses pensamentos e julgamentos, a raiva vai acessando outros lugares, você vai acessando outras emoções, outros sentimentos. A raiva vai ficando um pouco de lado, porque daí você já desconstruiu esse julgamento, essa interpretação, para você ver onde doeu mesmo, sabe? Foi uma tristeza, foi uma frustração, você se sentiu triste, sozinho, você vai acessando outras coisas. É bem interessante, eu nunca tinha visto essa perspectiva sobre a raiva. E aí eu comecei a ficar mais atenta, o quanto realmente a raiva está voltada a isso, a esse pensamento do porquê o outro fez, desse julgamento, das razões do outro. E aí é muito útil acessar sentimentos, porque a gente acessa necessidades. Então, o que aquilo despertou? São perguntas importantes para a gente pensar. O que era importante e não foi atendido? O que faltou? O que é necessário para vocês seguirem daqui para frente? O que importa para cada um? O que falta para cada um? Então, você pode ir fazendo essas perguntas a partir dos sentimentos. Então, já mudou de lugar, você saiu dos pensamentos para os sentimentos, para achar as necessidades. E as necessidades são a parte mais humana. Todos nós somos seres humanos buscando atender as nossas necessidades. Não é um inimigo do outro, querendo prejudicar o outro, querendo, tá cada um querendo atender a sua necessidade. O que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, ele está buscando atender alguma necessidade dele. Então, se tem esse canal de comunicação, você consegue falar e ouvir, né, o que faltou, o que despertou em mim, e também ouvir para o outro, né, o que para o outro é importante quando ele faz isso, ele está tentando atender alguma coisa. É um outro canal de comunicação. As necessidades são ali o ponto mais profundo. E aí, a partir disso, as estratégias, separar um pouco, não correr. Porque quando eu pergunto, né, o que é importante para você? As pessoas falam, dinheiro. Aí eu falo, calma aí, né, dinheiro é estratégia para atender necessidades. Então, estratégia é o como, às vezes as pessoas confundem também, é importante ter esse cuidado, né, assim, a pessoa fala, não, vai fazer dessa forma, mas qual a necessidade? Principalmente mediação familiar, eu falo que nunca é só dinheiro, quando chegam com pensão, e o pessoal fica, aumenta 50, diminui 50, eu falo, vocês estão no raso, isso é raso, não é o dinheiro, qual necessidade atende esse dinheiro? O que é importante para essa criança? O que é importante para cada um desse pai, dessa mãe, dessa família, né, dessas pessoas? Às vezes tem avós, tem outras pessoas envolvidas. E qual a necessidade? Se você acha necessidade, a coisa amplia. É um leque de opções que aparece. Você sai do aumenta um pouco, diminui um pouco, sabe? Aquela coisa rasa. Eu lembro de um caso que eu achei muito legal, porque ampliou tanto, que eu falei, gente, eu nunca imaginaria que chegaria a um acordo assim, e era pensão, é uma coisa, né, básica, assim, eu quero que aumente porque eu não estou dando conta, e ela foi trazendo a de apoio, né, todo dia eu que tenho que fazer o almoço, eu não estou conseguindo trabalhar à tarde como eu trabalhava antes, e tenho que buscar na escola, tem que levar, ela foi trazendo a necessidade de apoio, a necessidade de parceria, e aí ele foi falando, eu quero ter mais tempo com a minha filha, eu não consigo vê-la mais, eu não consigo. E aí, ao final, eu falei, não, mas tem minha mãe que mora ali perto da escola dela. Não pode buscar, e aí almoça ali na minha mãe, e eu consigo também do meu trabalho passar e almoçar ali, é um tempo que eu fico com ela, você pode ir para o seu trabalho, é um dinheiro a menos que você gasta com o almoço. Eles foram traçando outros caminhos tão legais, sabe, que conseguiu trazer a necessidade dele de presença, de convivência com essa filha, de reconhecimento também. E essa mãe foi também necessidade de apoio, de parceria, de também resolver as suas coisas de trabalho, de também ter o seu desenvolvimento. Então, eu achei bem legal que abriu outro caminho. E isso de reconhecimento é importante, que eu me atentei, porque esse é o Vesula, que ele fala que todo conflito tem uma necessidade de reconhecimento. As pessoas têm essa necessidade muito forte. Então, às vezes, é um reconhecimento do seu papel, reconhecimento da sua identidade, da sua importância, da sua participação, é buscar realmente o que essa pessoa, o que está por trás, sabe, do que está falando, é se sentir reconhecido em que sentido, em que papel, de que forma, é também ter essa atenção. E as necessidades universais, né, somos todos seres humanos buscando atender, às vezes várias ao mesmo tempo, né, é uma necessidade, às vezes, de autenticidade, mas também de aceitação. E aí, como equilibrar
né? Eu quero participar, quero ser aceito naquele grupo, mas eu também quero ter minha voz, eu também quero poder falar que eu não concordo com o que está sendo dito. Eu quero poder expressar o que eu penso. Então, como equilibrar isso? E nós estamos o tempo todo olhando para tudo isso. É interessante quando a gente olha essa tela, né? Você fala, gente, são muitas necessidades. Realmente, como organizar tudo isso, tanto internamente quanto as pessoas, né, nesse convívio? Como elas podem organizar e falar sobre isso? E aí, a quarta etapa, o quarto pilar, é de fazer pedidos. Porque, vamos lá, a gente conseguiu sair um pouco do julgamento, né, ver a coisa de forma mais objetiva, o que foi observado. A gente conseguiu se conectar com os sentimentos. O que tem de emoção, de sentimentos aqui? O que está vivo sem culpar o outro? E a partir disso, nossa, estou sentindo isso porque é importante para mim a participação. Então, eu fiquei frustrada com a situação porque era importante a participação. Ou eu fiquei feliz porque para mim é muito importante sentir esse pertencimento. Para mim é importante sentir que eu pertenço. Então, a minha necessidade de pertencimento foi atendida. É legal quando a gente vai dar feedback, até colocar isso, sabe? Falar, olha, todas as vezes que você colabora, que você é proativa, isso atende a minha necessidade de colaboração, de parceria, de apoio aqui nessa equipe. Então, é isso que eu gostaria de agradecer, trazer isso. Eu fico muito mais tranquila quando você faz essas colaborações, porque atende às minhas necessidades de parceria, de agilidade também com os processos. Você pode colocar um feedback deixando claro quais são as suas necessidades, as necessidades da equipe, da instituição, e como a pessoa, por meio do seu comportamento, atinge isso, né, atende a essas necessidades. Isso é muito legal também. E aí Marshall fala que a gente não sabe pedir. Às vezes a gente pede o que a gente não quer, mas não pede o que quer. Aí aqui ele traz um exemplo, né, da mulher que fala pro marido, eu não quero mais que você chegue tão tarde em casa, que você fique no seu trabalho até tão tarde. Eu não quero mais que você fique trabalhando até tão tarde. Todo dia você está chegando em casa 9 horas da noite, trabalhando, eu estou preocupada, você só trabalha, fica nesse seu trabalho até muito tarde, eu não quero mais que isso aconteça. Briga. E aí ele fala, caramba, ela está preocupada com o meu bem-estar, né? Ela está preocupada porque realmente eu não faço mais nada além de trabalhar. Então eu vou sair do trabalho, eu vou jogar uma bola com os meus amigos, eu vou arejar um pouco, eu preciso de um momento mesmo, né, para descansar. Então ele sai, vai sair, começa a ter dias com os amigos, e ela continua incomodada. Aí eles vão brigar de novo, porque ela falou que ela não queria. Eu não quero mais que você fique trabalhando até tarde. Mas ela não falou que ela gostaria. Eu gostaria que você ficasse mais tempo comigo, com as crianças, é importante ter esse tempo com a família, para mim isso é prioridade. E é interessante porque muitas vezes a gente não fala, a gente não deixa claro, a gente fala, mas isso é óbvio, né? Ele me conhece, ele sabe o que eu quero, ele sabe o que eu gosto. Não sabe, gente. As pessoas não sabem. As pessoas não têm essa concepção, mesmo as que moram junto ali, né? Estão juntas há tantos anos, mas a gente não deixa claro. A gente realmente acha que o outro está lendo ali nas entrelinhas, que o outro está adivinhando, que, né? Está ali comigo todo dia. Então, quanto mais puder falar, quanto mais você puder deixar claro, fazer uma checagem, eu acho que tem nesse slide também da checagem, vou deixar para depois falar disso, mas isso é muito importante. E aí ele fala o quanto a gente usar uma linguagem positiva e clara, concreta, nos acordos isso também é muito importante, porque eu brinco com a coisa da visita livre. Eu falo, gente, visita livre, isso não existe, esse negócio de livre, cada um vai entender de uma forma. Eu estou entendendo que visita livre é qualquer dia, qualquer horário. O outro está entendendo que precisa de uma antecedência ali, avisar. O outro está entendendo que à noite não pode. O outro, cada um está com uma concepção. Então, quando chega na parte do acordo, nessa parte de cada um pedir algo, cada um propor, é importante concretizar, trazer de forma muito específica. Então ela vai buscar, o outro vai levar, ou então vai pagar tal quantia, de que forma vai ser esse pagamento, até qual dia, outra pessoa vai realizar, vai passar, vai ter um comprovante, não vai, é importante as minúcias, porque nessa hora de pedir, se não concretizar isso, pode causar novos conflitos na hora de executar, sabe, esse acordo. A gente chama atenção para isso nessa etapa também. E aí, assim, é interessante que Marshall fala que um pedido só é pedido
quando não é uma exigência. Como assim? Quando eu deixo para o outro claro o que é importante para mim, o que eu senti, e faço um pedido, eu preciso estar aberta a ouvir, né? Se é uma relação que eu quero cultivar, eu preciso cultivar, né? Assim, se é importante para mim, é importante que eu cultive uma abertura, que o outro pode dizer um não. Eu posso falar assim, olha, eu não aguento mais, você chega tarde todo dia em casa, você está só no trabalho, eu não quero mais que você fique até tão tarde no trabalho. Eu ia falar assim, ele pode falar, não, não dá. É um momento importante da minha carreira, eu estou me dedicando, é para nossa família, e não vejo dessa forma. É um não. E aí Marshall fala que as grandes conversas, elas começam a partir de um não. O não é só o início. Então, a partir do momento que eu falo um não, é tentar entender o que o outro está falando. O que é importante para ele também? Qual a perspectiva? A gente vai seguir o mesmo caminho. O que ele está pensando? O que ele está sentindo? O que é importante para ele? Aí, a partir disso, a gente vai negociar o que é importante para cada um. Em mediações, a gente pode colocar até na parede, tá? Assim, papelzinho, cola na parede, ter quadro branco, para você realmente colocando o que é importante em grupo. Quando a gente faz mediação em grupo, eu gosto sempre de ter algo visual. Então, o que cada um vai trazendo, eu vou fazendo uma checagem, ó, escrevo, isso é importante para você, né? E coloco. Ah, então, quando você está trazendo isso, me parece que, então, pontualidade é muito importante para você, né? Pontualidade, coloca. Vai jogando de forma visível, até online, dá para ir jogando no quadro, né? Você está fazendo online, vai escrevendo de forma visível para todos, que vai clarificando. Então, a partir disso, vai construir um acordo, ó, com base nisso, vai checando e vendo de forma muito específica, porque isso vai tornando mais claro para as pessoas, tá? A gente pode ir usando outros recursos também. E aí, gente, o que a comunicação não violenta, por meio dessas 4 etapas, gosta de fomentar? Essa escuta empática, essa forma de conexão. O mais importante para essas disputas e conflitos de todos os graus, tá? De todas as formas, o importante é a conexão. É que a gente consiga se abrir para falar e para escutar o outro, né? A gente usa essas técnicas, esses caminhos, para promover conexão. E aí, como utilizar isso em conversas difíceis, na mediação? Não sei se vocês conhecem, né, o Vará, e ele fala que enquanto a gente fica no raso, a gente não vai resolver não, a gente fala transformar, né, que conflito nunca se resolve. A gente fala que o conflito, ele se transforma, ele não acaba, né, tipo assim, tá, acabou. Ele se transforma, vai para um outro lugar. Então, a gente tem que saber sobre emoções, sentimentos, independente do tipo de conflito. E aí, na mediação, a gente usa muito aquela historinha da laranja, né? Vocês conhecem essa metáfora da laranja? E de que, 2 alunos, eu coloco o aluno que é geralmente de mediação escolar, né? Os 2 querem a laranja. Se é uma pessoa que fica no raso, assim, às vezes tem aquelas conciliações bem, sobe aqui, abaixa ali, só fica ali no conflito, na questão, vai falar, então vamos dividir essa laranja, ué. Se os 2 querem, a gente divide, cada um fica com metade. E fala, calma aí, a mediação propõe que a gente olhe o que cada um quer com essa laranja. Que a gente pergunte mesmo, mas me explica, por que essa laranja é importante para você? Né? Seria o que você sente, qual a sua necessidade? E aí, quando a pessoa traz, eu quero fazer um suco com essa laranja. E aí você vai para outra pessoa, conexão em você. O que é essa laranja, o que você busca? Ele fala, não, eu quero usar a casca dela. E aí eles podem usar uma laranja inteira, não precisa dividir a laranja. Pode usar a laranja inteira, antes um faz o suco, depois o outro utiliza a casca, e os 2 ganham muito mais do que dividindo. Então, eu gosto dessa historinha porque ela é tão simples, mas ela é tão útil para a gente entender que, se você, às vezes, gasta um tempo a mais ali para entender o que está por trás, mas a questão realmente se transforma. É um outro olhar, pode pensar outras opções, do que se você simplesmente dividisse, né? Se você simplesmente olhasse ali o conflito e ficasse no raso. Então vamos aumentar aqui um valor ou diminuir. E aí, na mediação, a minha primeira formação foi da mediação em U. E eu acho muito útil, porque ela utiliza todos esses passos que a gente viu, agora levando para a parte prática, né? Ela utiliza todas as etapas em uma conversa, em uma mediação, como realmente pontos. Quando eu vou fazer mediação, eu até desenho para eles. Eu desenho o U, e eu falo, a gente está aqui. A gente está ainda, às vezes, vai um encontro ou 2, só para
esclarecer ponto de vista. Essa primeira etapa da observação, porque realmente, gente, cada pessoa está entendendo de uma forma, cada pessoa está entendendo aquela situação e leva tempo até esclarecer, leva tempo. Quanto mais complexo é o problema, é o conflito, vale mais a pena você ficar nisso. Fazendo o quê? Parafraseando e checando, fazendo a checagem. O que é a checagem? É perguntando, é isso mesmo? Então, você dá pausas, a pessoa está trazendo, você fala, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. E você vai fazer essa paráfrase, que é repetir o que ela falou e fazer essa checagem. Então, você fala, deixa eu ver se eu entendi, você está me dizendo que o que te traz aqui hoje é essa preocupação com essa dívida que existe com a outra pessoa, porque está te tirando o sono, e parece que para você é importante tratar isso, mas também essa relação de vocês que ficou afetada. É isso mesmo? Você volta para a pessoa. E por que fazer essa checagem? Porque muitas vezes, gente, a gente não está escutando, tá? E aí por isso que a checagem exige presença. Você vai fazer paráfrase e checagem, você tem que estar presente, senão você não escuta o que a pessoa falou. E isso também é legal porque o outro está escutando, né? O grande papel do mediador é se tornar desnecessário. Então, você está fazendo isso para que o outro escute. Então, você está ali fazendo esse resumo, essa checagem, o outro está trazendo, aí você vai, equilibra o tempo, né? Vai para outra pessoa, ou outras em grupo. E para você, qual o seu ponto de vista sobre essa situação que está sendo trazida? E vai ouvindo, parafraseando, checando, porque está um ouvindo o outro. E aí você vai objetivando também. Lembra daquela primeira etapa? Então, se o outro traz, ele é um irresponsável, não liga para isso, não se importa, você tenta objetivar. Deixa eu ver se eu entendi. Você está trazendo que para você foi uma responsabilidade. Me conta um pouco o que aconteceu. Como eram esses acordos, esses prazos? Deixa eu entender. Porque daí o outro vai deixando claro, esclarece. E aí vem para outra pessoa. Fala, não, mas eu não cumpri porque né, não era bem assim. Aí você fala, tá, deixa eu ver. Então, para você, não foi um descumprimento? Como é que você tinha entendido a situação? Então, gaste muito tempo nessa etapa, gente. Se puder esclarecer, resumindo, parafraseando, objetivando, é um grande passo. Quando isso fica muito bem esclarecido, eles vão baixando as defesas, sabe? Eles vão percebendo que cada um enxergou de um ponto, mesmo aquela coisa do 6 e do 9, estava cada um olhando de um lado, enxergando a situação, muitas vezes vai tomando uma dimensão enorme por um básico ali, uma falta de entendimento, de compreensão que o outro não enxergou, o que você achava que era óbvio. Para mim era óbvio, né, que era desse jeito. O outro, não, mas a gente não falou disso, para mim era de outra forma. Então é muito importante essa primeira etapa, com as ferramentas que a gente aprendeu lá, objetivar, e fazer essa checagem sempre. E aí, aprofunda um pouco no U, né, a gente desce um pouquinho esse caminho do U, que seria uma segunda etapa, que é você acessar sentimentos. O que acontece muitas vezes nas mediações, que eu peço para o pessoal não ter medo de emoções, né? A pessoa fala, mas como assim? Se a pessoa começar a chorar, eu falo, você não corra para buscar lencinho e água não, viu? Eu falo para os meus alunos, nada de falar assim, vou pegar uma água, um lencinho. Você pode até ter ali, é uma gentileza, né, ter um lenço, mas é sustentar o desconforto. O outro está chorando ou está emocionado, não é confortável mesmo ver alguém emocionado. Mas dá nome para isso. Lembra que a gente viu nos sentimentos? Dá nome para o que você está vendo. Eu já vi conciliador e mediador passar, sabe? A pessoa estava ali em prantos e ele simplesmente passou. E nem falou assim, nossa, tô vendo que você está muito emocionada, né? Você está chorando, é uma tristeza? Pergunta para a pessoa, é isso que você está sentindo? Porque já aconteceu também da pessoa falar assim, não, é um alívio, eu tô chorando de alívio, estou muito aliviada que eu estou resolvendo essa situação. Então, dá nome para o que você está vendo, para a expressão corporal, facial. Fala, nossa, estou vendo que você está de braço cruzado, você está incomodado com alguma coisa? Não, eu estou com frio. Né? Não, eu tô assim, porque não, eu estou um pouco incomodada, assim, pode ser, aí vai falar mais sobre aquilo. Então, sustenta esse espaço de desconforto das emoções, porque é importante. É até uma gentileza, um acolhimento com essa pessoa, né, que está trazendo suas emoções, seus sentimentos. Então, é sustentar esse espaço, dar nome, tentar realmente fazer essa leitura, mas com esse respeito, com essa checagem.
a checagem é uma forma de respeito, porque às vezes a gente acha que sabe já, né, o que o outro sente, o porquê, e a mediação vem para falar, calma aí, é o outro que sabe o que ele sente, é o outro que sabe o que é importante. Então, a checagem é nesse sentido. E o ponto mais profundo do U, a gente fala que é ali, o mais profundo mesmo, na voltinha ali ao final, que é a necessidade. Então, o que é importante para cada um? Achou o sentimento? Nossa, você está triste, é porque é importante para você essa colaboração, é importante para você o respeito, é importante para você, o que é importante para essa pessoa? Pode até ter a listinha das necessidades, sabe? Ali, olhando, dá para eles, daqui, dessa situação, o que é importante para que vocês possam seguir? O que é importante para que possa ser tratada essa situação? Então, quando cada um consegue falar disso, é um outro lugar, você enxerga o outro como ser humano também, não como inimigo. Isso desconstrói mesmo. A gente costuma também fazer, nesse tipo específico de mediação, que, por exemplo, quando você consegue acessar aqui, você pede para que o outro também repita, por exemplo. Então, é esse o seu ponto de vista. Você vê assim, aí você vira para o outro. Você pode, por favor, me dizer se você entendeu o ponto de vista dele? Você pode repetir para eu ver só se a nossa compreensão está igual? Gente, na primeira vez a maioria não consegue repetir, porque está tão focada no seu ponto de vista, quando você tem que repetir o ponto de vista do outro, mistura tudo. E aí o outro vai falar, não foi isso que eu falei. Eu falo, então me diz novamente, para ver se a gente consegue entender. E aí ele traz de novo, você fala, você consegue? Eu entendi isso, isso, isso. Você entendeu? Você consegue repetir? Em cada etapa. Dos sentimentos é muito forte isso, quando traz a emoção, ele tá forte, você consegue se conectar aqui com um, sempre equilibrando, né, essa presença, esse tempo, aí você fala, como é para você, quando essa pessoa traz a tristeza, traz essa angústia, essa raiva, o que for, onde toca isso em você? Aí o outro também, sabe, eu também fico assim, ou eu fico, vai trazer emoção, vai trazer sentimento, você dá nome, se conecta e traz aqui para a pessoa, e para você, como é sentir isso quando ele traz essa raiva, essa tristeza, qualquer emoção. E o outro também se conecta, das necessidades também. Você sempre pode fazer essa ligação de um para o outro, porque o grande papel do mediador é esse, né? É que eles possam conversar entre eles e você se torne desnecessário. Então, o tempo todo essa conexão é interessante, tá? Conforme as possibilidades. Para chegar aos pedidos. E aí a gente tem uma técnica também de começar com, não pedir, mas as ofertas. A gente fala que são ofertas e pedidos. Então, pode estar até ali no quadro, no papel, na mesa mesmo, né? Pode estar no papel, você fala, olha, a Maria aqui está trazendo que para ela é muito importante a participação, essa é a necessidade dela, o apoio. O que você pode ofertar diante dessa necessidade da Maria? Vamos para a chuva de ideias, essa necessidade dela, o que você pode ofertar? Aí você vai anotando. Aí muda para Maria. Maria, o José está falando que para ele é muito importante o respeito e a consideração, a convivência com a familiar. O que você pode ofertar para ele diante dessa necessidade? O que para você é possível ofertar? Aí você vai anotando, né, a chuva de ideias, vai colocando, e depois vê com eles dali, de tudo que surgiu, o que vai ser feito, de que forma vai ser mensurado, de que forma vai ser acompanhado. A gente pode voltar daqui 1 mês para ver se isso foi realizado. Isso acontece bastante. A gente marca um tempo para que eles possam testar e depois voltar. E com a coisa bem objetivada, tá? Chegando esse final, na parte de pedidos e ofertas, ter tudo bem específico. Pode ter essa chuva de ideias, mas depois você vai fazendo uma checagem com eles. É isso? Ó, vai ficar assim? Qual horário? Qual dia? De que forma? Como isso vai poder ser mensurado? Quem vai poder fazer essa checagem no dia a dia? Se ele não puder, pode outra pessoa? Se essa pessoa não puder, tudo isso, tá? Porque chega lá na hora de fazer, a coisa enrosca mesmo, sabe? A coisa sai do combinado, porque não teve essas especificações. Então, esse é um momento bom para especificar. E aí, assim, realmente, para sair do julgamento para observação, eu já fui falando tudo naquele, é silenciar, objetivar, parafrasear, resumir, checar. Gastem muito tempo nisso, isso é muito importante. E na hora dos sentimentos, sentir, perceber a expressão corporal, sustentar, né, esse local de desconforto, aprofundar, necessidades também, nomear, checar. E nos pedidos e ofertas, objetivar, detalhar.
ficar aqui, antes de ir para o próximo. Gente, em relação à mediação, não sei se tem mediadores presentes, conciliadores, faz sentido para vocês? Fez sentido como utilizar a comunicação não violenta, aquelas etapas, de forma a realmente criar um caminho? Deixa eu até voltar criar um caminho de realmente aprofundar. A gente fala que quando a gente vai resolver algum problema que está no raso, é como se fosse só da pontinha, né, de um para o outro, do começo para o final. E quando a gente se permite aprofundar, ir para pontos de vista, sentimentos, necessidades, depois pedidos, você realmente faz um caminho mais profundo, e que realmente permite que as pessoas possam se conectar, possam se entender. Faz sentido para vocês isso? Dá para testar isso no dia a dia? É uma conversa difícil também, o feedback, vocês acham que é possível treinar? Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Quem quiser colocar no chat também, tá? Fez sentido? Vocês acham que dá para utilizar a CNV? Olha, doutora Isabela, eu não sou ali da área do Sejusc, mas pelo pouco que eu consegui compreender, eu acho que foi muita questão também pessoal que a gente pode levar para as nossas atividades como um todo, né? E eu estou aqui na escola, eu acredito que a gente consiga trabalhar isso com os nossos familiares, com a nossa equipe, com as pessoas em geral. Para mim fez muito sentido. Seria interessante se alguém que trabalha no Sejusc ou ali no PMEC, né, se consegue trabalhar com a CNV, né, nas suas atividades. Bom dia, bom dia. Sou Alexandre, aqui de Sejusc de Porto Velho. Sim, nós utilizamos alguma dessas técnicas, né, mas é sempre bom estar com ela em mente, porque no dia a dia acaba virando costume, né, você conduzir a audiência, mas sempre tendo essas técnicas, né, atualizadas, vamos dizer assim, você consegue controlar. Existem algumas empresas, quando a gente fala de empresa, né, que aqui na área trabalhista a gente toca muito com empresa, então elas são mais frias, elas não têm esse sentimento que a gente pode conduzir. Mas quando são pessoas físicas, aí a gente consegue trabalhar bem esse relato. Legal, então assim, fez sentido para quem está na mediação e para quem não está também, né, que a Flávia falou que para a vida pessoal, para a vida profissional, né, para o nosso cotidiano, é muito útil, né, realmente, o que eu sempre falo, se vocês conseguirem utilizar a checagem para a vida, já é um grande avanço. Por exemplo, alguém te passa uma tarefa, te fala assim, olha, eu preciso que faça tal coisa. Você dá uma pausa e fala, peraí, deixa eu ver se eu entendi. É para eu fazer assim, assim, assado, e entregar de tal forma, é isso? Pergunta, porque sempre, gente, um acha que foi claro, outro acha que entendeu, e às vezes sai nada com nada, sabe? E isso vai gerando conflito no dia a dia. E quando você fala também, quando você passa uma tarefa, né, ou vai delegar alguma coisa, você fala, só para ver se eu fui clara, você pode repetir para mim o que você entendeu? Você fala, né, com gentileza, para a pessoa repetir, porque às vezes a pessoa não entendeu. A pessoa só fez assim, ó, tá. Sai dali, né, tá com a cabeça em outro lugar, às vezes você também não foi tão clara, não foi tão objetiva, então permite que esses ruídos sejam organizados, né, sejam diminuídos, pelo menos. E aí eu coloquei aqui práticas silenciosas, porque assim, no ambiente de trabalho a gente também pode utilizar a CNV, mas às vezes a gente não consegue ter uma conversa com a pessoa, às vezes é um superior que você não se sente confortável, às vezes é uma pessoa que você só vê pontualmente em algumas situações, reuniões específicas, aquele colega, então, tem nesse livro bem legal que fala que você pode fazer práticas silenciosas, por exemplo, aquela pessoa que te dá ranço, assim, que você tem um ranço, que você fala, meu Deus, essa pessoa entra na reunião, já tenho aquela coisa, de novo, vai falar. Ou quando a pessoa entra na sala, você já
respira. Ele fala, tenta pensar o que está causando bloqueio à conexão com essa pessoa. Quando ela faz o quê? Quando ela deixa de fazer o quê? Tenta trazer para internamente essa reflexão, o que te incomoda nela? Qual necessidade sua que não está sendo atendida ali? Quando a pessoa, por exemplo, aquela pessoa que entra na sala e eu já fico incomodada. Por quê? Assim, que necessidade minha que não está sendo atendida? Será que é de respeito ao meu espaço? Será que é de gentileza, que é importante para mim? E daí, quando ela faz isso, não atende? Tenta fazer silenciosamente essa pergunta, sabe? De sair do foco no outro, de que, o outro que é isso, é aquilo. Que desconforto é esse que eu estou sentindo? Que raiva? Qual é o sentimento e qual a necessidade minha que não está sendo atendida? Porque, às vezes, só de você fazer esse exercício já diminui o seu bloqueio. Já diminui essa resistência, sabe? De colocar o outro nessa caixinha e fechar. Até porque tem pessoas que a gente precisa conviver, né? Não precisa ser melhor amigo, mas precisa ter uma convivência. Então, se você consegue exercitar, fica mais leve, fica mais fluido. A autoempatia, de realmente se questionar, que a gente viu lá no começo, quando acontece uma coisa que não sai conforme esperado, tenta se perguntar quais eram as minhas necessidades que estavam ali vivas e que eu tentei balancear, né, que eu tentei equilibrar. Tenta se perguntar dessa forma, e não o que você fez de errado ou de certo. É sair dessa busca por certo ou errado, inocente e culpado. E essa empatia silenciosa, que é mais difícil. Qual será que é a necessidade do outro quando ele faz isso? E é uma hipótese, pode ser que você nunca converse com esse outro. Pode ser que essa pessoa, né, você não tem essa intimidade, não tem essa abertura, mas o que será que essa pessoa precisa, que ela está fazendo isso? É sair do lugar de inimigo, né, tirar essa pessoa do lugar de inimigo. Caramba, quando ele entra e não me cumprimenta, será que é uma necessidade de agilidade? Será que é uma necessidade de pertencimento, que ele está falando tanto toda vez, e eu estou aqui irritada, mas ele está querendo pertencer, ele quer fazer parte, ele se sente sozinho. Tenta imaginar hipóteses. Isso diminui a resistência também. Isso é muito útil para o ambiente de trabalho. Fez sentido, gente? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês gostariam de pontuar? É o momento. A gente viu um pouco na mediação, né? Viu como pode utilizar no ambiente de trabalho também. E, basicamente, assim, o que eu diria que é uma proposta. Começa com as práticas silenciosas, às vezes você não consegue pôr em prática algo realmente numa conversa, mas se silenciosamente você for tentando buscar mesmo, o que é importante para mim? Começa com você. Muitas vezes nem a gente sabe o que é importante para a gente naquela relação, com aquela pessoa específica, o que é importante para mim? Que necessidade que eu não estou conseguindo deixar clara para essa pessoa, para que a gente possa ter um cotidiano melhor. Então, tenta trazer essa reflexão, são realmente novas lentes para a gente olhar, sabe, para o mundo. E se você conseguir só sair do julgamento, já é um grande passo. Tem um videozinho que eu vou passar, que a gente finaliza com ele, que ele traz essa questão do julgamento. Porque, para mim, é a etapa mais difícil e mais importante. Sair do julgamento, da interpretação, da historinha que a gente conta rapidamente na nossa cabeça, para questionar. Calma aí, o que objetivamente aconteceu? Eu estou sofrendo por algo real ou por algo que eu estou contando para mim? Algo que eu estou realmente organizando dessa forma, mas pode ter outras opções. Se você sai desse julgamento para uma observação, isso pode desconstruir muita coisa já na vida pessoal, isso é muito útil também, na vida profissional e nas mediações. Então, essa seria a minha proposta, a gente conseguir ligar essa chavinha, assim, eu falo que é uma pulguinha atrás da orelha, assim, você fala, calma aí, tem alguma outra opção para essa situação? Ou eu estou colocando já a minha verdade ali? Pode ter outra opção, ele pode ter feito isso por um outro motivo, pode ter um outro porquê aí nessa história. Então, é ligar essa possibilidade, ativar esse modo. Vou passar aqui para o videozinho, é bem rápido e bem útil.
é emocionante, né? A gente pensar que a gente não sabe a vida do outro, gente. A gente não sabe o que o outro está passando. A gente não tem ideia. Cultivar isso mesmo, né? Eu gosto quando o Rubem Alves fala, né, que o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. E a fala só é bonita quando nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Eu acho que essa é a grande mensagem, sabe, é emocionante, né, no chat, eu também, nossa, toda vez eu me emociono, porque, e isso no dia a dia, gente, a gente não sabe, nosso colega ao lado, a gente não sabe o drama que tá passando. Nossa, já ouvi cada relato, sabe, a gente fazer um check-in básico, assim, a pessoa falar de câncer, de família, coisas tão, gente, eu tô com a pessoa aqui ao lado, e eu não tinha reparado, sabe, você fala, como é que eu não sei o que as pessoas estão, né, passando. E a gente sair do julgamento, dar aquele passinho para trás mesmo, falar, calma aí, deixa eu tentar entender, deixa eu perguntar, deixa eu exercitar essa escuta, e deixa eu falar também, muitas vezes a gente cala, porque a gente não sabe como falar. Então, fala desse lugar autêntico, né, eu sinto assim, isso é importante para mim, treinar a escuta, porque quando a gente cala também faz mal, a gente sente dores, a gente vai engolindo muita coisa e não falando o que é importante pra gente, é um treino também, tá? Então é isso. Obrigada, Rafael. Obrigada, Rafael. Obrigada, gente. Fico aqui para perguntas ainda, né? Esse tempinho para que, se quiserem fazer perguntas, pontuar alguma coisa, que tenha algum insight aí que surgiu, alguma coisa que queiram compartilhar também, tá bom? Obrigada. Perguntas, alguém tem algo a perguntar, aproveitar a disponibilidade da Isabela aqui com a gente. Eu tinha feito uma pergunta, Flávia, que passou, eu acho, quando estava falando, a Isabela, sobre as nossas necessidades, quando a gente compreender as nossas necessidades. Aí eu até perguntei se essa compreensão das nossas necessidades equivale a não se culpar. Seria isso? Seria, né? Isso, eu não gente... mesmo não, pergunta. Seria sair dessa punição, porque a gente se culpa, busca, quando a gente se culpa, a gente busca uma punição, né, para aquilo, é como se realmente ficasse nesse lugar. E aí, quando a gente compreende, é para sair disso, dessa busca, né, de culpado, inocente, certo e errado, é saber o que me move, e isso nos conecta, né. O Marshall até fala que se a gente conseguisse utilizar isso para a vida, essa compreensão das nossas necessidades, para a gente se conectar com a vida. Ele pergunta, o que está vivo em você? O que te dá vontade de viver? Ele fala que a gente tem que se conectar com isso, porque senão muitas vezes a gente fica no automático, buscando recompensa e fugindo de punição. Então, eu busco um trabalho pelo financeiro, e eu fujo de algumas coisas erradas, eu fujo para evitar a punição. Mas eu não me conecto com nada, eu levo a vida, assim, no cinza, sem realmente me perguntar o que me dá vontade de viver, o que é importante para mim. Então, realmente, é muito profundo, né? É uma pergunta, o que me move, assim, necessidades mesmo, que está ali no mais profundo. É isso mesmo. Legal, obrigada. De nada. Rodrigo? Eu queria parabenizar aí pelo evento, né? É excelente, acho que deveria ter mais participantes aí, mais divulgação disso aí. Impacta diretamente aqui no nosso trabalho. E aí, professor, eu queria aproveitar aqui e falar sobre uma dúvida aqui, queria que a senhora explicasse um pouco sobre um ponto lá no livro que eu achei bem interessante, que ele fala sobre a questão de reformular, né, algumas informações. Alguém vem com algo pesado ali, um julgamento, né, e aí ele faz uma releitura daquilo que foi falado ali, que foi afirmado, e aí ele consegue converter, né, e de uma forma de contribuir, né, ele faz uma releitura daquilo que foi afirmado, que geralmente é muito pesado e desestabiliza a pessoa, né? Ele consegue utilizar essa técnica de reverter aquilo que foi afirmado de uma forma mais assim compreensiva, com o intuito de resolver o problema, e aí depois ele pede a contribuição, ele pede para a pessoa ser mais clara,
se a senhora pudesse falar um pouco sobre essa técnica que é utilizada pelo Marshall, que ele coloca nesse livro, seria bem interessante. Então, é muito o que a gente viu na primeira etapa, né? Assim, o que eu diria, eu já tive duas formações que cada uma leva de uma forma a isso. Por exemplo, essa reformulação. Quando a pessoa traz algo, para você não repetir exatamente como ela trouxe, né? Nesse resumo. Ah, você é um... Às vezes está xingando a pessoa, eles estão se xingando, né? Tá falando, você é um doido, você é responsável, você é isso, não liga. Que você não vai repetir isso para fazer essa reformulação. Mas eu também já tive informações que falam que você também não pode perder a essência do que a pessoa falou, porque senão é um desrespeito com esse conteúdo que ela está trazendo. É ter um cuidado, eu diria, hoje eu tento fazer o meio termo. Eu não repito, se tiver xingamento, se tiver alguma coisa de julgamento, mas não perde o que a pessoa falou, porque eu já vi conciliador mediador colorindo, sabe, assim, falando, então você está dizendo que você quer resolver isso com ele, e apagou tudo que ela falou, assim, e ela falou um monte de coisa que é importante para ela, e eu falo, tenta não excluir o que a pessoa trouxe, né, e a forma que ele faz é realmente parafrasear, resumir o que a pessoa traz, saindo do julgamento para observação, eu diria para isso, tenta se conectar mesmo, né, quando a pessoa tá, você é violento, me conta um pouco mais, então, o que aconteceu? Quais foram as ações que você compreendeu dessa forma, né, que para você caiu nesse lugar de violência? Para você entender o que a pessoa trouxe e vai fazendo esse resumo, né? Então, quando a pessoa falou alto e te interrompeu, para você foi violento, né? É isso mesmo? Deixa eu ver se eu entendi. Vai sempre fazendo essa checagem, e eu diria que é um cuidado só para não passar, não excluir o que a pessoa falou, e nem florir muito, sabe? Nem colocar muito bonitinho, quando não ficar bonitinho, não tá, né? Ela quer falar daquilo ali, não deixar de lado, mas é muito útil. Rodrigo, né? Acho que foi o Rodrigo que falou. É importante essa reformulação. Eu diria, não sei se para resolver, mas para se conectar, sabe? Para realmente você entender, e que na verdade nem é você o mais importante, mas é para o outro, né? O outro ouvindo tá entendendo qual foi a historinha que passou ali na cabeça da outra pessoa, né? Qual foi as etapas. Quando eu fiz tal coisa, outro entendeu, aí ele respondeu, vai clarificando. É muito útil mesmo. Não sei se ficou claro, se não ficou, pode perguntar. Perfeito, obrigado. De nada. Deixa eu ver, acho que Raquel? Tenho só mais um questionamento. Na realidade, não é questionamento, é que eu fiquei... Aquela história que se abordou quando queria o reconhecimento, que teve a ideia, e quando foi exposto numa reunião, acabou não sendo mencionado ali que a ideia, né? De quem foi a ideia. Isso é algo que eu vejo acontecer em vários locais de ambiente de trabalho, principalmente, assim, né? E aí, como que a gente poderia ser... Você me disse que chegou a falar com o chefe, mas quando isso não é o suficiente para a pessoa, porque os outros ali não ficarão sabendo, por exemplo. Ou você mesma depois, e a pessoa também não quer chegar para falar, a ela que vai expor depois, posteriormente, né? No seu caso foi assim. Aí, naquele momento, você chegou e disse assim, dando a entender, não expressamente falando que idealizou, né? Enfim, eu queria só... Porque, às vezes, o fato de só falar ali com o chefe pode não resolver aquilo para a pessoa, né? E como que poderia ser trabalhado isso? Eu acredito que pode perguntar para ela, né, assim, o que seriam os pedidos, a sua necessidade de reconhecimento. Diante disso, o que você gostaria de pedir para essa pessoa, para que você se sentisse assim? Ela pode fazer um pedido. Eu gostaria que na próxima reunião fosse esclarecido que a ideia é minha, é um reconhecimento ao meu papel, que eu falei, e para o outro também. Você pode pensar, sua necessidade é de compreensão, o que você gostaria de pedir a partir disso para a pessoa, né? E dando espaço para que cada um fale. Eu acho que poderia perguntar mesmo, diretamente, ou realmente, depois que surgissem as ideias, falar isso aqui para você é melhor que seja na próxima reunião, você prefere você falar, ou ele falar, de que forma fica mais tranquilo para os dois? Acho que poderia ser negociável. O que você acha?
Faz Se sentido? se a outra pessoa também der abertura para esse diálogo, né? No seu caso, teve. E no meu caso, era um reconhecimento mais por parte dele do que, entende? Era, poxa, a ideia foi minha, como assim você não me reconhece? Você não... Era nesse sentido. Mas para cada um vai ser uma coisa mesmo. Às vezes era para equipe, né? Para cada... E aí isso é importante que você falou. O outro tem que estar aberto. Muitas vezes você pode estar lá sendo empática, autêntica, falar, né? De você, estar ali, e o outro não, gente. E assim, cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de lidar com a situação, a gente não controla o outro. Pode ser que o outro simplesmente vire e fale, não quero saber disso, e, né, vire as costas e fecha a porta. E é como você realmente tem que lidar com isso, de que não estão todos abertos ao diálogo, cada um tem um tempo. Também é lidar com essa frustração muitas vezes. Rafael, Obrigada. de nada. Bom dia. Gostaria de parabenizar aí pela palestra, muito boa, doutora Isabela, né? E parabenizar a Jude também, pela escolha do tema, muito bom. Eu fiquei interessado em saber mais sobre a conexão entre a raiva e a comunicação não violenta. O que a senhora poderia falar mais a respeito? Legal. Basicamente, ele fala que a raiva vem de julgamentos, que a raiva não é uma emoção que anda sozinha. Que sempre quando surgir raiva, ele fala para você parar, calma aí, nunca responda de imediato, para essa raiva e anota todos os julgamentos que você faz dessa pessoa que você está com raiva. Ele fala, anota tudo que vem à cabeça quando você pensa nessa situação, você pensa nessa pessoa, anota, coloca no papel tudo, e olha para isso, assim, tem um exercício que a gente faz, na parte prática, anota tudo que vem. Ela é isso, ela não liga, E a partir disso, tenta voltar na etapa de pensamento mesmo, de falar assim, calma aí, o que daqui é julgamento? O que realmente aconteceu? O que é minha mente interpretando? O que são os meus medos, minhas projeções? Tenta clarificar o máximo possível isso, e ver, a partir disso, né, eu senti raiva, o que mais você sentiu? Né, quando a pessoa fez isso, fez aquilo, acessar outros sentimentos, mas ele fala que isso é possível quando você se dá conta de que a raiva está muito ligada aos julgamentos, está muito ligada ao que você está interpretando da situação, não é o que aconteceu. Então, né, a pessoa falou tal coisa, não é pelo que ela falou, é pelo que você imagina do porquê ela falou, ela falou aquilo por conta de tal coisa, porque essa pessoa é isso, é aquilo, porque ela busca tal coisa, é a historinha que você conta. Então, a raiva ainda não acessou totalmente, sabe? No U, você teria que voltar um pouquinho, assim, né? A raiva volta um pouquinho para esclarecer os pensamentos, essa voz. Quais são as vozes que surgiram os pensamentos? Para olhar um pouquinho de forma mais clara, para depois trazer sentimento de novo. É basicamente isso. Não sei se fica claro, mas tenta treinar internamente. Eu tento fazer esse treino interno, quando eu sinto muita raiva. Eu fico, calma aí, o que eu estou pensando? Sabe? Quais são esses pensamentos que estão vindo? O que eu estou julgando dessa pessoa? Sabe? Qual é a historinha que eu estou contando? Para ir dando uma respirada, não, calma aí, pode ser isso, mas pode não ser, né, Isabela? Aí eu fico dando esse jogo mental, aí você está julgando, pode não ser, pode ser outra coisa, não pode, que isso vai encontrando um outro lugar, sabe? Às vezes vem uma tristeza, a raiva esconde muito a tristeza, gente. A gente, em vez de estar triste, está com raiva. É muito mais gostoso sentir raiva do que sentir tristeza, porque, na verdade, você gosta daquela pessoa e queria que ela estivesse ali junto com você. Não, aí você vai para raiva. Tô com raiva porque não liga, porque ama isso, ama... Mentira, você tá triste. Ao final, quando você vai acessando a pessoa, ela chora. A pessoa fala, é verdade, eu tô sozinha, tô aqui, eu queria que estivesse comigo, como é que não se importa? Vai acessando outros sentimentos, sabe? Porque às vezes a raiva esconde. A raiva fica nessa vingança, nessa punição, na culpa do outro. A raiva é muito mais adrenalina do que a tristeza, né? A tristeza te paralisa. E... te deixa vulnerável, né? Te deixa frágil. Sim, quando você fala tudo que tá triste, você tá vulnerável. Então, tá muito mais ligada ao julgamento que a pessoa faz, né? Da situação, da outra pessoa. É a visão de Marshall, né? Sobre o assunto, essa visão da CNV. Que tem que investigar mais, na verdade, o que você está julgando, o que é real, do que você está pensando, o que não é. E é humano, a gente está fazendo isso o tempo todo. O tempo todo tem essa historinha aqui, né? E ele fala como controlar essa raiva a ponto de você não impactar na comunicação, né?
ele fala que não controlar, ele fala que entrar em contato, se permitir olhar para o que está por trás. Ele fala realmente, olha, para, e pode levar dias, eu acho interessante, ele fala, isso pode levar muito tempo, não é rapidinho, assim, né, porque a gente tem vários bloqueios, é parar, colocar realmente que julgamentos são esses, o que está vindo, de onde vem isso, às vezes são medos meus, são projeções, é tentar elaborar melhor tudo isso, para daí entrar em contato com o que você realmente sente. Mas ele fala dessa forma, para você olhar, e tem um livrinho dele até que é só sobre raiva, é muito legal, é bem pequenininho assim, raiva, é bem interessante, mas é nesse sentido, é parar e se permitir o caminho de novo, né, realmente, o que eu estou julgando, e eu só lembro dessa outra autora, eu tinha que lembrar o nome dela, não lembro. É incrível quando você começa a se questionar internamente mesmo, busquem questionar sempre o que é real, o que não é do que eu estou pensando. A gente sofre muito por coisas que não são reais, muito. Quando você começa a perceber no dia a dia, você sofre por coisas que podem nunca acontecer, você sofre por coisas que você está imaginando, hoje nem sei isso que a pessoa está pensando ou planejando, a gente sofre muito por nossas idealizações, por tudo que a gente fica imaginando, fantasiando do outro, do que sente, do que pode ser, pode não ser, e é fantasia, no real, que você tem de real, fala, calma aí, disso tudo o que é real. Nada, o que é real, eu estou aqui no trabalho agora apresentando uma palestra, só isso é real. O resto é resto, sabe? Não está existindo, não está no agora. Então é muito interessante isso. Não sei se ficou claro, mas é porque realmente é um exercício, né? Assim, constante, acho que não tem uma fórmula. Ok, obrigado. De nada. Leandra? Até coloquei no chat aí, porque é uma complementação, assim. E quando a raiva está no outro, a agressividade está na fala do outro, além de tentar receber de uma forma impessoal e não acatar aquilo, e tentar olhar com empatia o que o outro pode estar sentindo, o que mais será que pode ser feito, assim? Como trabalhar para desarmar a pessoa que chega muito agressiva, muito violenta? Com a comunicação muito violenta. Então, você como mediadora, não como mediadora. Não numa relação pessoal. É. Eu diria para fazer isso, para você deixa a pessoa falar e tenta se conectar. O que está causando essa raiva, sabe? Tenta não reprimir. Não falar assim, a pessoa fala, aqui não pode ser falado. Não, calma aí, deixa a pessoa falar. Né? Tenta entender o que ela está falando. Fala assim, calma aí, né? Deixa eu entender. Você está falando, então, que quando aconteceu aquilo, vai objetivando para a pessoa, para você ir se conectando e traz isso. Fala, nossa, eu noto que é uma raiva que você está sentindo, é isso. E vai dando nome, tentando fazer essa checagem. A tendência é diminuir, né? A tendência é que a pessoa vai entrando em contato com o que está por trás, seja da raiva, da angústia, do que tiver ali vivo, que necessidade dela que não foi atendida, sabe? Você fala assim, o que seu era tão importante que está te causando essa raiva? O que é importante para você que você não está conseguindo falar nessa relação? E aí a pessoa entra em contato, ela sai desse olhar para o outro, porque enquanto a gente está querendo punir o outro, a gente está falando, foi ele que fez, eu tô com raiva porque ele... E aí o mediador está jogando para dentro, né? Tá falando, calma aí, deixa eu entender. Então, para você, nessa situação, te causou raiva, o que era importante e não teve? Vai para a necessidade, né? Ele faz todo aquele caminho, que daí a pessoa se conecta com ela, para depois pensar o que pode pedir para o outro, né? O que pode mudar naquilo. Mas seria mais ou menos esse o caminho. Entendi. Sempre equilibrando, né? Pode ser que esse outro... Quando vai equilibrando, geralmente você vai daí se conectando aqui, um vai ouvindo o outro, a tendência é ir desmanchando um pouco essas barreiras, né, assim, um vai escutando, vai entendendo mais ou menos como o outro pensou, e aí vai tirando a fantasia, porque na verdade está um fantasiando que o outro quer prejudicar, que o outro quer acabar, que o outro quer lutar, geralmente você consegue ir saindo desse lugar da fantasia, indo para o real, geralmente vai diminuindo, né, essa barreira, assim, essa proteção toda. Obrigada. De nada. Gente, eu acho que ia agradecer, obrigada a todo mundo, muita gente, não imaginava que daria tantas pessoas, parabéns, muita participação, isso é muito legal, e é uma sementinha, tá, não tem fórmula de perfeição, também não tem, olha, faça isso que vai dar certo, né, assim,
É um treino diário, eu também não consigo diariamente, todas as vezes, não é assim, não sou, né, agora é uma santa, não é, é um treino, muitas vezes só com a gente, é interno, e é uma sementinha, para que a gente possa realmente cultivar aí um pouquinho essa conexão com a gente, com os outros. Obrigada e bom final de semana, né, sextou. Isabela, é só para lembrar, pessoal, que a gente colocou aqui a lista de presença no chat, te agradecer em nome da escola, e assim, foi muito, muito positivo, é só uma sementinha, mas eu acho que abriu vários leques, assim, pessoais, profissionais, e só te agradecer, e eu sei que você tem um workshop em presencial, vamos conversar mais sobre isso para o ano que vem, né, doutora Soniane? E com certeza. eu conheci a Isabela num curso, assim, prático de workshop, e, assim, me encantei pelo seu trabalho, vejo você viajando aí no interior de Rondônia, fazendo as palestras, muito atuante, muito competente, e a gente está muito feliz em tê-la aqui como parceira. E é isso, só te agradecer. Muito obrigada. Ai, que lindo, obrigada a vocês Obrigada pela também. confiança, pela parceria. Obrigada. Ficamos muito felizes aqui com a sua palestra e a participação aqui no nosso tribunal. Obrigada também a presença de todos. E vamos ver, quem sabe, né, Flávia, ano que vem a gente não tem um workshop, algo mais prático voltado a esse assunto. Sim, vai ser ótimo.